Agora, já partindo para as perguntas finais, o Vitor Hugo, ele colocou uma pergunta muito interessante, essa é a penúltima pergunta. Ele falou assim, pergunta para o pastor Mateus: quais os principais desafios na revitalização do ministério infantil? Quais dicas para começar um processo de revitalização nesse ministério? A gente abordou no workshop 3 aspectos principais, pensando na criança, na família e no voluntariado. Então, a criança, um principal aspecto que a criança hoje ela precisa ter quando ela vai na igreja, é ela se sentir parte da igreja. Porque se a criança chega em um local e ela não se sente acolhida, não se sente recebida, ela dificilmente vai querer permanecer naquele local. A gente adulto é assim, né? Se a gente não se sente parte ali, por que eu quero ficar ali? Então, a criança, ela também tem essa naturalidade. Então, a gente precisa tornar o ambiente agradável para a criança. Não quer dizer que tem que ser com entretenimento, tal, aquela coisa de vamos entreter a criança, mas agradável dela ter interesse por aquilo que está ensinado. Hoje, muitas igrejas ainda repetem um sistema de ensino que ela repete a escola para a criança na igreja. Ela é mais parecida com a escola do que com ser igreja. A gente tem mais classe para a criança do que culto com as crianças. Então, esse aspecto de ensinar a criança a cultuar a Deus, ensinar a criança a adorar a Deus, ele precisa estar no centro da igreja. Então, esse primeiro aspecto da criança, ela fazer parte do corpo de Cristo e ela ter o espaço para isso. Mesmo um espaço pequeno ou um espaço grande, não é uma questão da dimensão do espaço, mas é a questão dela fazer parte do corpo. Outro aspecto que a gente trabalhou também, que é um princípio importante para revitalizar o ministério infantil, é a parceria com a família. Porque eu até usei um termo lá no workshop, que eu falei que ministério infantil não é para criança. Né? Como assim ministério infantil não é para criança? Né? É o público principal. Ministério infantil tem que olhar para a família, tem que envolver a família no ministério. Então, quando a gente olha para os pais, pastoreia a família, olha para aquela mãe que está com uma luta. Hoje a gente tem muitas crianças que estão chegando nas nossas igrejas. Isso é até cada um pensar que possivelmente deve estar chegando alguma criança com essa necessidade na sua igreja, que é criança com TDA, síndrome de Down, autismo. A pergunta é: essa família, ela está sendo acolhida? Você está fazendo parceria com essa família? Você está recebendo essa família? Falando, você é bem-vindo aqui? Ou cria aquela coisa, não, né? A gente não vai dificultar. Então, a família precisa ser acolhida, a criança precisa ser acolhida, a família precisa ter essa parceria, precisa olhar para a igreja, não como alguém que vai apontar para ela, está errado isso e isso na educação do filho, mas vai instrumentalizar a família, fazer essa parceria e ajudar os pais a discipularem os filhos. Então, quando os pais entendem que o filho é o discípulo dele, ele vai então ter o ânimo para ensinar seu filho e para também trazer outros. E por último aspecto, que é a questão do voluntariado. Hoje em dia, a maior crise que eu acho que atinge o Ministério Infantil é dos voluntariados. Então, os voluntários eles estão sobrecarregados, porque tem um excesso de carga sobre 1, 2 ou 3, e quando a gente consegue ter um grupo maior de apoio, por isso essa parceria com família é tão importante, porque esses pais eles se sentem parte do Ministério Infantil e apoiam. Então, o voluntariado sente contente, ele está contente de fazer parte daquele ministério, quando ele tem oportunidade de crescer, desenvolver, e naturalmente ele chama outros. Então, voluntário chama voluntário.
Não é o líder que vai atrás de cada um. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? É o voluntário que está engajado, que está animado em fazer parte daquele ministério, e ele naturalmente vai trazendo outros voluntários, outras pessoas para estar perto dele. Então, esses 3 princípios: criança acolhida, família pastoreada e voluntário que essa chama semana voluntário. A gente teve uma aula no curso de revitalização e o tema foi a cultura do voluntariado. E uma coisa que me chamou muita atenção, me preocupou lá na nossa igreja, o cara que falou é de uma grande igreja, do lado lá, a Rede em Indaiatuba, e eles falaram que eles identificaram, por exemplo, que no Ministério Infantil, na igreja deles, com uma estrutura mega, com grana, tudo, a média do tempo de servir no Ministério Infantil lá, 2 anos. O cara, a maioria, depois de 2 anos, começa a faltar. E lá, sim, na nossa igreja lá, minha preocupação é, eu tenho aqui a Jerusa e a Tati, vocês não podem ficar todo domingo, vocês têm que descansar. Falou assim, lá, eles têm tantos voluntários que o compromisso é 1 domingo por mês. E assim, mesmo assim, as pessoas não passam de 2 anos servindo. Porque o voluntário, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ser cuidado. A questão é que a gente engata uma seringa no voluntário e faz assim, ó, suga. Lá na Rede, segundo o Tiago Cata, é 1 domingo por mês que a pessoa serve. Na IPI de Salto, é 1 domingo de cada vez. Um sim, o outro também, Deixa eu só entrar, eu até falei lá, é uma coisa muito séria que a gente, liderança, precisa cuidar com essa questão dos voluntários. Lá na igreja chamamos de servos, mas vamos usar o mesmo conceito, né? O que acontece? A gente estava no Sara, esse final de semana também, e tem muito essa preocupação com as pessoas, com a liderança, com o cuidado. O que nós sugerimos ir lá na nossa igreja, a gente faz assim, a gente tem 2 vezes por ano encontros dos servos, que é o quê? Um dia só os servos, todos os ministérios, a gente vai para uma chácara, fica lá, a gente dá um mimo, coisinha assim, come, se diverte, é só para os servos. Mas toda a igreja não, quem quiser ir, passa ministérios. Nossos ministérios são A e B, C, a gente ensinou o pessoal lá sobre isso. Então, não é só membro que serve, tem ministério que a pessoa começou a aparecer, ela pode já ajudar, ela não vai estar num lugar específico. Só que também a gente está colocando uma coisa lá, que é desenvolver liderança. A partir daí, a gente pede para que de 2, no máximo a 3 anos, ele fique ali. Depois ele tem que sair. Essa é a nossa proposta. Para ele se desenvolver em outro lugar, ou mesmo ter um seu ano sabático ou um tempo de descanso. O pastor também tem. O Escaziro, ele fala isso uma liderança espiritualmente saudável, de que a gente precisa tirar esse tempo ministerial para a gente respirar, para a gente acalmar, senão nós vamos nos estressar nisso. Então lá, a nossa sugestão como conselho, claro, ele tem que desenvolver, ele vai treinando a liderança para daqui a pouco ele ter a saída dele, deixa o ministério, continua, e ele vai para outro lugar onde não é mais zona de conforto, para ele se mexer. Mas a gente tem que ter muito cuidado, pastorear os voluntários, os servos, quem quer que seja, mas com esse tempo, com esse cuidado e carinho aí, em todos os ministérios, né? E como líderes, a gente precisa conhecer os voluntários, porque às vezes a gente coloca uma carga sobre ele. Você pega alguém que não tem, vou pegar o Ministério Infantil, alguém que não tem habilidade de fazer louvor. Por exemplo, se eu bater palma, eu bato no contratempo, né? Então, não adianta. Então, você tem que conhecer o seu voluntário e colocar na área de habilidade dele, na área do dom, do talento dele. Isso vai motivá-lo a continuar naquela área, continuar desenvolvendo. A questão é que, às vezes, a gente vai sobrecarregando. É uma pessoa que conta a história, que prepara o lanche, que faz o louvor, que leva a criança no banheiro, faz tudo, né? Então, a gente precisa identificar os dons e talentos de cada um e gerar essa multiplicidade de talentos. Maravilha. Para